E hoje a gente vai reagir a um vídeo muito maneiro. Assim, eu não sei o que me espera nesse vídeo, né? Mas o vídeo fala sobre a Copa do Mundo, certo? E o canal é Futebol Máximo. Olha, ó, Futebol Máximo. Já vou me inscrever aqui porque eu não sou inscrito. E cadê? Todas. Já vou curtir, deixar meu like e vamos assistir esse vídeo. Cara, eu não sei quem é esse cara aqui, mas... o que é que fala nesse título que eu esqueci, ó? Você está com medo da Noruega? Eu não sei em qual momento você está vendo esse vídeo, mas domingo agora, dia... Deixa eu ver aqui. Calma aí. Hoje é dia 3 de julho de 2026. Domingo, o Brasil vai jogar contra a Noruega, né? E, tipo assim, o último jogo foi contra o Japão, cara, foi uma virada sensacional. Assim, o Brasil amassou o Japão. Desculpa aí, japoneses, mas o Brasil amassou o Japão, tá? Não adianta falar que foi difícil, que não foi não. Não, foi sim, foi sim. O Japão fez uma muralha ali que, meu irmão, o Brasil não fazia gol de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum. Domingo agora, ó, dia 5. Hoje é sexta. Dia 5, daqui a 2 dias, o Brasil vai jogar contra a Noruega e vamos reagir a esse vídeo aqui do canal Futebol Máximo, pra gente ver se o Brasil tá com medo, se eu tô ou você tá com medo da Noruega. Cara, te falar, a gente não tá com medo não, parceiro, nós vai pra cima mesmo. Eu tava estudando para esse jogo da seleção contra a Noruega e esse número aqui me assustou. O Haaland simplesmente marcou em 14 dos últimos 15 jogos dele pela seleção. No total, são 29 gols nos últimos 20 jogos. Dá até um pouquinho de medo para esse jogo das oitavas, né? Mas e se eu te falar que o Haaland é só a última ponta de todo o... Para. Haaland, mano, é Haaland, porra. Haaland. Esquema que por mais que ele seja uma anomalia no futebol, o resto não é tão bem regulado. O cara é anomalia, mas não é só no futebol não, pô. Já viu a estrutura física do maluco? O maluco é um poste, pô, tá maluco? Mas brasileiro fura poste, irmão, tá doido? Ladinho assim não. A Noruega tem sim pontos fortes que o Brasil precisa ficar atento para esse jogo, mas eu vou te contar aqui também os pontos fracos, as oportunidades que a gente tem que abraçar. Vem comigo que eu te mostro. Para começo de conversa, é impossível eu te falar sobre pontos fortes e fracos sem antes te apresentar a equipe da Noruega, até para você se familiarizar um pouquinho com os nomes e como que eles devem se organizar em campo. Basicamente, a Noruega ela testou algumas variações ao longo da Copa. Por exemplo, nem sempre esse meia pela esquerda foi o Berg, em alguns momentos foi o Aursnes do Benfica. Nomezinho chato esse. Na lateral direita mesmo, eles começaram a Copa com o Rierson, mas depois ele acaba se machucando, usam o Pedersen que marca gol, depois usa o Aursnes, então podem ter algumas variações. Mas a base é essa daqui. Basicamente um time que vai se organizar num 4-3-3 e que para se defender é um 4-1-4-1, sem tanta dificuldade assim para entender. Mas tem algumas particularidades interessantes aqui. Uma dupla de zaga, Ajer e Hegen, nenhum dos dois constrói muito bem, então esse pode ser um ponto forte para o Brasil explorar, mas eu já chego lá. A gente também precisa falar dos laterais, o Wolf, que é um lateral bem dos medianos, em alguns momentos ele ultrapassa por fora ou por dentro, mas defensivamente é bem fraquinho no 1 contra 1, e a mesma coisa vale para o lado oposto. Se a Noruega tiver o Rierson recuperado, aí existe uma preocupação um pouco maior. Afinal de contas, a gente está falando de um jogador bem experimentado, de Borussia Dortmund, que já jogou final de Champions League. O Aursnes também é interessante, mas aí a gente está falando de uma improvisação. E o Pedersen, bom, esse daí é o pior dos três. Mais na frente aqui a gente vê um trio de meias. O Berg, a pronúncia é bem parecida. Cara, esses caras não vão dar, não. Tá maluco. Vai ser furado essa barreira, filho. Tá doido? Não dá. Mesmo, talvez seja até igual, mas eu... Dá sim, tá maluco. Ih, lá ele, dá sim o quê? Não dá pra eles. Eles vão... o Brasil vai ganhar, mano. Tá maluco? Vou diferenciar assim para facilitar a gente entender aqui no vídeo, o Berg e o Berg. E o Odegaard, aí sim uma grande estrela dessa seleção da Noruega, muito criativo, jogando principalmente para procurar passes pro Haaland e pro Sorloth. Quem já está acostumado com algum desses nomes, conhece o Nusa, que é um ponta esquerda bastante driblador,
inclusive em vários momentos ele foi titular do Leipzig no lugar do Diomandé, que é uma das grandes revelações e que provavelmente vai trocar de clube nessa janela, e quem tá acostumado estranhou quando eu coloquei o Sorloth aqui na ponta direita, mas é mais ou menos isso que acontece mesmo. O Sorloth ele é um ponta direita na seleção da Noruega, mas com algumas particularidades para ele se associar mais com o Haaland, que tá mais avançado. No momento ofensivo, o Haaland é um cara de área. O Nusa é um cara que geralmente pisa um pouquinho mais por fora para procurar um contra um. Um ponta com esse perfil, muita gente chama até ele de Neymar norueguês. O Sorloth, por outro lado, ele não é um ponta de procurar um contra um. Ele é um ponta que cai por dentro para ser praticamente um outro centroavante do lado do Haaland, enquanto esse lateral ultrapassa por fora. Então quem tá falando que o Sorloth não é um cara de um contra um de drible, ele não é mesmo não. Nem o treinador exige isso dele. E aí a gente vai ver basicamente uma Noruega que se organiza dessa forma. Odegaard e Berg um pouco mais avançados, o Wolf e o Rierson, ou quem quer que seja por aqui. Então esse 4-3-3 se mantém, mas a lógica é, o Sorloth vem de fora para dentro, o lateral direito avança para ocupar esse corredor, o lateral esquerdo muitas vezes ataca por dentro, enquanto o Nusa cuida da beirada, e a gente vai ver bastante o Odegaard baixando para se associar, principalmente quando as equipes adversárias marcam com 3 meias. Foi o caso, por exemplo, da Costa do Marfim nessa segunda fase de Copa do Mundo. Com 3 meias, eles encaixavam um 3 contra 3 por aqui, e tiravam espaço para a Noruega trabalhar entre linhas e ajudar essa bola a chegar ao Haaland. Então o Odegaard ele tinha que baixar para jogar mais próximo dos zagueiros e tentar construir algumas alternativas, já que lembra que eu falei que esses zagueiros nem o goleiro são grandes construtores assim, e aí você ganha um construtor jogando mais baixo. O problema é que você perde um jogador interessante no entrelinhas e que poderia levar mais perigo. Mas basicamente esse é o desenho da Noruega, e aí a gente chega nos pontos fortes e pontos fracos. Falando de pontos fortes, o primeiro ponto pra gente ficar atento é justamente o Sorloth pelo lado direito. Muita gente vai subestimar ele por acreditar que ele não é um ponta de fato jogando por ali, mas ele tem algumas qualidades bem interessantes e que tem provido oportunidades para a Noruega. A primeira delas, naturalmente, é essa força física para sustentar duelos. E a gente soma essa força física para jogar de costas, ajudando a receber essas bolas longas muitas vezes, ao fato do Sorloth ser um ponta direita que joga de pé trocado, um canhoto. Ou seja, ele vai ter mais facilidade para girar procurando o corredor central. O que vai acontecer nesse lance contra Senegal? Ele sustenta a pressão, atrai o lateral e por ter esse pé esquerdo facilita ele a vir trazendo o jogo para dentro. Quando ele atrai o lateral, aquela região do campo fica desprotegida, e é onde o Odegaard justamente vai procurar o passe na profundidade. Acho que nem era o Odegaard ali, era o Berg ou o Berg. A bola chega com o Pedersen, o lateral direito, lembra que eu falei que ele ultrapassa bastante para incomodar e compensar essa falta de drible e de velocidade do Sorloth? Pois é, ele pisa aqui na área, tenta essa batida cruzada e na sequência da jogada, o Haaland é quem finaliza para marcar o gol. Não vai acontecer isso com o Brasil não, cara. Pô, não tem como, pô, tá maluco? O Brasil é sensacional. Aí eles acham que o Brasil é Senegal, pô. Não tem como comparar o Brasil com o Senegal. Apesar de que o Senegal jogou bem, mas foi desclassificado, foi eliminado, pô. Inclusive no último jogo do Senegal, eu tava torcendo pra eles, mas perderam, pô. Ó, mais um... E o último jogo da Noruega, ela perdeu pra França. E aí, Matheus, mas é a França. Mano, é o Brasil. Pô, tá doido. Uma vez aqui, ó, bola longa, o Sorloth é o cara que vai receber de costas, vai sustentar a pressão, qualidade que ele e o Haaland têm de sobra, muita força física, e a partir disso é que ele não vai procurar essa saída pra dentro, aqui ele vai até enganar o marcador ele vem marcar, acho que é o Mané, ó, vem tirar o corte dele pra dentro, ele joga por fora, encontra esse passe que quebra linhas. Se liga até como é que o lateral, mais uma vez, tinha saltado e tinha ficado exposto, as costas da defesa tinham ficado expostas a partir disso, e agora sim, o Odegaard, camisa 10, procura o passe exatamente por lá. Na rebatida é quando a Noruega recupera e marca o primeiro gol aqui contra Senegal. Agora, esse papo de você jogar com um ponta de pé trocado pra jogar de costas e trocar de corredor, eu tenho a impressão que eu já vi isso em algum lugar. O Roger Machado simplesmente previu o primeiro gol do Haaland em Copas do Mundo. Você lembra dessa entrevista, né? A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor, né? Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que não tem uma marcação justa,
justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor, as características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Pois é, naquela altura o Roger comandava o São Paulo, que sofreu esse gol do Palmeiras. Passe para trás, o São Paulo executa o gatilho e pressiona. O problema é que essa pressão chega atrasada no Giai, que consegue encontrar o Flaco Lopes mais adiante. O Flaco é exatamente esse canhoto que ele fala na entrevista, e por esse fato ele consegue inverter o corredor para um lado sem pressão. O Palmeiras faz um 2 contra 1 contra o lateral São Paulino, o Arias corta para dentro e golaço. O futebol é mesmo impressionante, porque a Noruega marcou simplesmente um gol idêntico ao Palmeiras naquela noite. O Iraque sobe pressão e induz os noruegueses a jogarem por fora, mas quando a bola chega no Rierson, o ponta iraquiano chega atrasado, o que permite que ele tenha a oportunidade de buscar um homem mais adiante. O Sorloth faz exatamente o mesmo papel do Flaco, ele sustenta a pressão e tem facilidade de, por ser canhoto, trocar de corredor. Com isso, ele consegue tirar a bola do lado pressionado. Mas antes de eu te mostrar o resto da jogada, eu sou Felipe Simonetti, analista tático de futebol, e se você não tem tempo para assistir a todos os jogos da Copa, me segue, que eu tenho. O Sorloth troca de lado e a Noruega inicia puxada de contra-ataque no corredor menos pressionado e consegue uma dobra igual o Palmeiras fez contra o lateral. O Lusa recebe, conduz, mas ao invés de cortar para dentro como fez o Arias, ele oferece o passe pro lateral na ultrapassagem. O passe sai rápido no canal, região difícil de ser interceptada pelos zagueiros e onde o goleiro já tá vendido. E finalmente encontra o Haaland finalizando no ponto cego da defesa e nas costas do lateral que tinha subido para pressionar. Só que eles esquecem que a gente tem Marquinhos, que a gente tem Casimiro, que a gente tem Léo Pereira, que não jogou, mas tem que jogar, entendeu? Fabinho, tem esses caras todos aí, pô. Então, pô, depois dessa analogia, dessa comparação perfeita, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o like e vem fazer parte desse clube que quer mudar a forma com que se fala sobre futebol no Brasil. Um outro ponto pra gente ficar esperto quanto à Noruega, um outro ponto forte deles, são as jogadas de bola parada. E não é pra menos. São a seleção com a maior média de altura da Copa, média de 1,87. Eu nunca vi um time... Mas aí que tá. O cara pode ser mais alto do mundo. E aí? E um baixinho que pula alto? Dá no mesmo, não? Então, um baixinho que pula alto pode chegar mais alto do que um cara que é alto. Ou que pula alto, não é verdade? É tudo, ó. Querência. tão alto assim. Aqui o Rierson, que é esse carequinha aqui, cabeça raspada e cabelo, não sei se é descolorido ou se é real, ele levanta e começa a sinalizar um cruzamento aqui na área. E eu vou te chamar a atenção para a movimentação das torres que surgem aqui no cantinho. É o Haaland e o Sorloth, dois jogadores muito altos e que vão chamar a atenção da marcação. E aí se liga como é que depois, quando ele ameaça a cobrança, todo mundo se movimenta ou para atacar o espaço ou para bloquear algum adversário. E aí é justamente a partir desses bloqueios que o cruzamento surge na área e gol de cabeça aqui contra Senegal. Nesse outro lance aqui contra o Iraque é ainda mais claro e ainda mais maneiro. Ó. Aqui na entrada da pequena área, basicamente praticamente na marca do pênalti, tem algumas torres, né? O Haaland aqui é o mais fácil da gente identificar pelo cabelo. Eles começam a baixar e a confundir a marcação. Se eles vierem para a marca do pênalti, vão trazer com eles muita gente também. A cobrança vai sair e atenção para esses movimentos. Ó, o Haaland bota a mão no peito aqui do marcador, empurra, o marcador volta nele e ele basicamente sozinho consegue bloquear dois jogadores do Iraque. E justamente nessa frente que o Haaland abriu é que o camisa 4 vai partir, aproveitar dele. Na moral, esse cara é sensacional. Desculpa, Brasil, agora, pô. Mano, o Brasil não pode cair nessa espira do cara, pô. O cara ali, tipo, fica provocando, pô. Foram 3 em cima dele, pô. 3. O Brasil não pode... vai ter que ficar muito esperto, porque os caras, taticamente e aparentemente, de acordo com o que esse analista tá falando, pô, tá tudo jogado em saída. Eu nunca parei pra perceber isso. Esses bloqueios e do 25 que tá largando atrasado, porque ele foi atrapalhado pelo Haaland, vai subir e vai marcar de cabeça. A vantagem da seleção brasileira é que a gente... Golaço, golaço. Agora é a vantagem nossa. Ó, foram 9 minutos e 41 ele falando da vantagem da Noruega. Agora a gente vai falar da nossa. Pô, tá doido? Também tem um histórico E eu quero ver a conclusão desse cara aqui. de se defender bem no jogo aéreo, né? Tanto o Marquinhos, quanto o Gabriel Magalhães, quanto o Casimiro costumam combater muito bem esses cenários. Agora, um ponto que esse mesmo trio precisa ficar de olho é na saída de bola, porque olha o que a Noruega costuma aprontar. Primeiro lance aqui contra o Iraque na estreia da Copa, e isso daqui é um grande gatilho de pressão que a Noruega usa durante toda a competição e até no ciclo pré-Copa. Passes para trás ou passes que vão encontrar um volante de costas são um gatilho para esses
tanques virem atropelando e procurar recuperar a bola. A bola retorna, o Haaland começa a arrancar, chega no zagueiro e o zagueiro dá mais um passe para trás. E o Haaland acelera ainda mais, até que ele consegue chegar antes do goleiro, que até tá... O Brasil tá cometendo muitos erros assim, tá? Já tomou 2 gols nessa Copa de bobeira assim, tá? E tomou gol feio assim. Então, e o Alisson também costuma sair, aí, pô, aí vai acabar dando um M, entendeu? meio dormindo aqui, dá o toque e marca um gol assim na estreia da Copa. Mais um lance aqui contra o Iraque, mais pro final do jogo, um passe pra frente e agora não é um passe pra trás, mas é um passe que coloca o volante numa situação complicada, uma situação que ele vai receber praticamente de costas, com o marcador vindo arrancando na frente dele. Com isso, ele é forçado a dar o passe pra trás e passe pra trás é gatilho. Haaland mais uma vez duela, recupera, tenta bater na saída do goleiro e aqui o goleiro do Iraque faz uma boa defesa. Quer mais? Ó, contra a França, mesmo padrão, o passe vai vir para um volante que tá de costas e os meias da Noruega saltam muito rápido para pressionar. O Tchouaméni não prevê esse movimento, perde essa bola e agora a Noruega ela tá atacando em superioridade. A França tentava fazer a saída de bola com poucos jogadores, a Noruega já sabia dessa possibilidade e assim que recupera todo mundo começa a arrancar. Boa oportunidade, pisam na área, o Oscar Bob tem essa chance claríssima dentro da área e bate, mas o Manhã também faz uma defesaça. E pra gente fechar aqui, vocês verem que é padrão mesmo, ó, o goleiro do Senegal vai tentar sair jogando, o passe saiu pra trás, outro gatilho, Haaland acelera, recupera a bola do Mendy, que é um baita de um goleiro inclusive, e tenta bater na saída, mas a bola acaba pegando na trave. Eu queria fazer um jeito desse vídeo chegar no Magalhães, no Marquinhos, no Casemiro, no Bruno Guimarães, no substituto do Paquetá, porque... Bora fazer esse vídeo chegar lá, hein? Pra eles ficarem ligados. Bora, o Brasil tem que passar, filho. Vai passar o carro, o caminhão, a carreta, o trem na Noruega. Então uma galera que muitas vezes vai precisar dar o passe para trás ou vai precisar receber de costas. E a gente precisa ficar atento para esse cenário. Ao mesmo tempo, é importante que esse vídeo chegue nesses jogadores porque existem algumas oportunidades que o Brasil pode aproveitar. No vídeo dos 16 avos de final, eu soltei também um vídeo sobre os pontos fortes e pontos fracos do Japão pra gente ficar esperto. Eu tenho a impressão que o Carleto assistiu, porque na volta pro segundo tempo ele mexe em alguns detalhes justamente para aproveitar os detalhes que eu tinha falado. Quem sabe esse vídeo não chega nele de novo. Esse primeiro ponto fraco que eu vou te mostrar da Noruega tem a cara da seleção brasileira, principalmente porque a gente tem bons pontas de 1 contra 1. Falando do time titular, Vini e Ryan, 2 jogadores que têm um potencial gigantesco contra essa defesa, principalmente pela falta de marcação dos pontas. Dá uma olhadinha nesse lance aqui contra a Costa do Marfim. Eles iniciam a construção e o Sorloth, ele tá muito comprometido com a marcação do lateral, ao ponto dele permitir esse passe entrando direto no ponta. E dá uma olhadinha no que acontece na sequência da jogada. Tem o Diomandé, excelente driblador, contra o lateral direito aqui da Noruega, acho que nessa altura era o Pedersen ainda no começo do jogo, e não são tão bons marcadores assim para drible. O lance principal é que o Sorloth ele dorme aqui. Ele vê que o passe já passou dele e ele não se compromete em acompanhar o lateral que tá ultrapassando. Acho que aqui era o Conan, lateral esquerdo da Costa do Marfim. A partir disso, a Costa do Marfim passa a ter um 2 contra 1. Bola na profundidade e aí o lateral consegue cortar para dentro e ter uma excelente oportunidade para finalizar. Me lembra... Ali foi nítido o erro. Se aquele jogador lá, ele acompanha o outro, essa jogada não ia sair. Ele cansou, tava cansado, tava sem querência. Inclusive o ângulo mais ou menos que o Vini finalizou contra Marrocos, né? Aqui no caso acabou não sendo gol. Mas um lance é na mesma pegada, a bola chega aqui no ponta do Iraque, olha como é que o lateral já avança, aqui já era o Rierson, dá pra distinguir pelo cabelo lourinho descolorido aqui, e até existe um espaço bem grande, né? Se o ponta bate o Rierson, por exemplo, ele já vai praticamente pisar dentro da área. Mas eu quero te chamar a atenção pro Sorloth mais uma vez. Por ele não ser um ponta, não tá acostumado a ficar baixando pra marcar, é mais um centroavante, um camisa 9 de fato, ele não acompanha tanto algumas ultrapassagens. E se o lateral saltou, esse espaço aqui... É isso aí, parceiro. Continua aí, não acompanhando mesmo. Que, filho, Brasil, Vinícius Júnior Paquetá, vai geral passar o carro. Fica muito exposto. O ponta do Iraque vai segurar um pouco mais essa bola, espera a ultrapassagem, e aí mais uma vez o adversário consegue chegar próximo à linha de fundo. E olha até a postura corporal do Sorloth, não faz questão nenhuma de acompanhar, ao ponto do Odegaard parece que até que tá... Ele aceitou o cruzamento, simples assim, pô.
reclamando aqui com a marcação. Bola na linha de fundo, cruzamento no segundo pau, e lembra lá no começo do vídeo como eu falei que os laterais marcam mal, tanto em 1 contra 1 quanto espaço nas costas, justamente a oportunidade que a gente pode aproveitar. O Wolf, o lateral esquerdo deles, vê essa bola entrando por aqui, e aí a gente vê justamente uma cabeçada nas costas do marcador. Me lembra o quê? O gol do Casemiro contra o Japão, subindo no ponto cego do defensor. E para mostrar o padrão mais uma vez aqui para vocês, ó, 1 contra 1 pela beirada, agora é o Ausners, carequinha, legal, foi um lance com cada lateral. O Doué vai para o 1 contra 1, a bola retorna e chega nessa entrada da área. Um espaço bem mal protegido pela Noruega e que a gente talvez possa aproveitar até para finalizações de média distância. Aqui o Koné vai soltar o passe de lado no Tchouaméni e se liga como é que o ponta por aqui ele também está comprometido com o lateral, ao ponto de deixar esse espaço bem livre para o Tchouaméni encontrar o Dembélé por ali. E da mesma forma com que o Sorloth não acompanhou, esse ponta não acompanha o Koundé. E agora a situação de 2 contra 1. O Koundé arrasta, o Dembélé ganha o espaço por dentro, finaliza e marca de Aí, esse gol foi muito lindo. Olha isso, tá maluco. pé trocado. Mas além dessa oportunidade da gente desequilibrar no 1 contra 1, ou eventualmente até um 2 contra 1 com os nossos laterais ultrapassando, e tanto o Douglas Santos quanto o Danilo também tem feito uma boa Copa nesse sentido, Não, o Danilo tem jogado muito, o Danilo tem jogado muito. existe uma oportunidade porque a Noruega pressiona muito mal em situações que ela acaba de perder a bola, o famoso perde-pressiona, a contra-pressão. Se liga, aqui eles tentam atacar, a França recupera e se liga como é que todo mundo só olha, dá espaço pro Doué encontrar, procurar, soltar o passe por dentro e aí sim eles conseguem inverter pro outro lado. E aí potencializa exatamente o que eu comentei, situação de 1 contra 1. E aí pensando em Ryan, Vini, Dembélé, Diomandé, Diallo, PP, qualquer um desses pontos que a Noruega pegou pela frente, olha a oportunidade que gera, passe do Dembélé na profundidade e aqui acaba que não concluem tão bem. E para finalizar, além da oportunidade para os pontas, e essa oportunidade a partir de uma contrapressão mal executada, a Noruega costuma oferecer espaço na entrada da área depois de cruzamentos. O Iraque vai levantar essa bola na área, eles rebatem e o espaço que surge é exatamente aqui, um espaço de segunda bola depois dessas rebatidas, onde a gente pode imaginar os nossos volantes aproveitando um pouco melhor esse cenário. Mais uma vez, falta de contrapressão da Noruega. E aí o Iraque pega como? A defesa desorganizada, solta o passe na profundidade e gera uma excelente oportunidade com o camisa 9 que acaba desperdiçando. E mais um lance aqui, ó, no finalzinho do primeiro tempo até parece a mesma jogada, ó, vão levantar a bola na área, afastam, situação de segunda bola mal pressionada, chega na beirada e olha a defesa toda desorganizada, o passe entra por dentro, vão procurar agora o passe mais uma vez da entrada da área, me lembrou aqui até o cruzamento do Gabriel Magalhães, e aí cabeçada, até que não leva tanto perigo num primeiro momento, mas na segunda bola, nas costas aqui, igual o Casemiro fez da outra vez, finaliza e leva perigo, né? Quase que o Iraque empata o jogo. Deu pra pegar então, né? Onde a gente precisa ficar de olho. Sorloth sustentando a pressão e tentando trocar de corredor. A pressão da Noruega é quando a gente soltar o passe pra trás ou o volante estiver de costas. E as situações de bola parada. É um time de média de 1,87. Agora, existem oportunidades também. Os nossos pontas podem desequilibrar em 1 contra 1, já que os pontas deles não marcam tão bem pra ajudar os laterais. A gente pode aproveitar uma brecha na entrada da área depois de fazer um cruzamento, aproveitar uma segunda bola e principalmente uma falta de contrapressão da Noruega. Eles tentam atacar, a gente recuperou, dificilmente eles têm a mesma intensidade. E aí é oportunidade pra gente atacar em campo aberto. Eu nem sempre sou o cara mais otimista, mas eu já tô começando a imaginar o que o Vini pode aprontar nesse jogo. Galera, então é isso, tipo, minhas perspectivas são que o Brasil vai ganhar, óbvio. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil, porque a Noruega é um time forte. Mas a Noruega perdeu para a França agora. Basta os atacantes jogarem mesmo, firme, e não dar espaço pro ataque da Noruega, que a gente ganha, entendeu? Igual foi no Japão. O Japão não era um time tão fraco assim. O Japão tá num momento bom na seleção japonesa. E mesmo assim o Brasil conseguiu atacar durante os 2 tempos de jogo, pô. Só que não entrava gol. É o que falta no Brasil. Falta um cara que finaliza. Sendo que o que acontece? Se o Brasil ficar mantendo a pressão da bola, aquela bola alta lá, pô, vai dar bom, pô. Vai dar bom. Tem Casemiro, tem vários caras bons de cabeceio. Então é isso, pô. Então é isso, galera. Vamos na expectativa da vitória. O Hexa é nosso. Muito obrigado a você ter assistido. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E ó, faça esse vídeo. Não precisa ser o meu react, não. Mas desse outro canal que já tem, pô, futebol. Eu esqueci o nome. Desculpa aí, cara.
chegar até os nossos técnicos e nossos jogadores, beleza? Forte abraço, até depois do fim. Pei!